Achismos da Bola. Apresentado por Nicolas Felipetti, Luiz Cláudio Klafke, Gabriel Batista e Kleber Polanic. O seu programa de análise do futebol brasileiro e europeu com uma boa dose de humor. Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para o episódio 009 do Achismos da Bola e vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil e também Seleção Feminina nas Olimpíadas. E a seleção hoje, no domingo, que é o dia que a gente está gravando o programa, jogou contra o Japão, acabou perdendo. Mas antes da gente iniciar, vamos primeiro chamar nossa equipe. Começando por ele, Gabriel Batista. Bom, boa noite aos ouvintes, boa noite aos amigos. É uma tristeza a gente ter que viver num mundo tão injusto, né? Mas vamos aí falar sobre o futebol de novo. Agora ele, Kleber Polanic. Boa noite, amigos, né? Mais um domingo triste, né? Um domingo onde a gente percebe que a Marta vai ter que jogar até o esqueleto dela virar pó. E também ele, Luiz Cláudio Klafke. E aí, galera, e aí, amigos, estamos aí mais uma vez e vamos fazer um programa legal, mas a gente podia desistir do futebol, né? Vamos falar, sei lá, de Olimpíadas, acho que é mais vantajoso, que futebol tá complicado. Agora que a equipe está apresentada, desejamos esse episódio para Open House Soccer. Você que busca comprar aquele material esportivo pode entrar em contato diretamente pelo @Open House Soccer, pelo Instagram ou então pelo WhatsApp 54981610521. Agora então, para a gente começar, vamos iniciar falando de Sul-Americana. Nessa semana tivemos os jogos da volta das pré-oitavas e a definição dos confrontos das oitavas da Sul-Americana. E os resultados das pré-oitavas ficaram assim. O Racing de Montevidéu e o Huachipato se enfrentaram e o Huachipato acabou vencendo por 1-0 jogando no Uruguai. Com esse resultado, o jogo foi para os pênaltis e o Huachipato venceu por 3-0. A equipe uruguaia perdeu os 3 pênaltis e a chilena converteu os 3. Com esse resultado, o Huachipato enfrenta agora o Racing da Argentina. E quem vocês acham que é o favorito para esse confronto? Bom, acho que o Racing da Argentina, né? É o melhor Racing e o Huachipato já quase caiu pro Uruguai, que não é muitas coisas. Então o Racing da Argentina é muito favorito para esse jogo. Se pro Racing Fake já foi todo esse desespero, imagina quando pegar o Racing original. Já era pro Real Madrid dos antes. Concordo com os amigos. Acho que vai ser um confronto muito difícil pro Huachipato, então eu fico com o Racing. Vai ser um confronto muito difícil para quem for olhar o jogo, na verdade. E já no primeiro jogo das equipes brasileiras na Sul-Americana, nós tivemos o Inter entrando em campo na terça-feira para enfrentar o Rosário Central, com o Beira-Rio com um bom público após um resultado adverso na Argentina. E infelizmente não deu para o Inter, que acabou ficando só no empate 1-1. Eu gostaria que vocês destacassem um pouco desse confronto, começando pelo nosso colorado da equipe, Luiz Cláudio Klafke. O Internacional tá inovando, né? Que antes ele te iludia, daí ele fracassava, né? É sempre um ciclo, né? Ele dá uma iludidinha, a gente pensa, vai dar, aí ele fracassa. Só que dessa vez agora ele tá inovando, né? Ele nem ilude mais. A gente já sabia que ia dar errado e deu errado. Então, né, só pra mim quebrar a minha cara, né? Que eu disse que o Inter ia passar pelo Racing. Pelo Rosário, desculpe. Aí o Internacional, só pra quebrar a minha cara, que disse que o Inter ia passar pelo Rosário. Não passou, ficou pelo caminho. É complicado. O Internacional segue sendo Internacional. Olha, realmente é muito triste o que acontece com o Internacional. Gostaria de pedir aí para que os amigos coloquem a mão na consciência e não zoem o Luiz, porque é muito triste, né? Eliminado de tudo, tinha montado um elenco para brigar por todos os títulos, o Papa Títulos tinha chegado, como diria o nosso grande amigo Baldasso. Então realmente é muito triste, né? Mas fica pro ano que vem a nossa torcida aí pro Inter. Fica todo o nosso apoio pro nosso grande Inter, né? 2024 não foi o ano, 2023 também não, 2022, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, mas uma hora vai vir. A fé, rapaziada, ela nunca pode acabar. A fé é a coisa mais importante e mais forte no ser humano. Então, tenho certeza que 2025 vai ser do nosso Inter. O Inter tá guardando todas as energias, né, pra ganhar alguma coisa grande, né? Só que ele tá acumulando há muito tempo e vai demorar pelo jeito. Que time nojento. Ele odeia a sua torcida, mas uma hora vai dar. Uma hora vai funcionar. Só não sei quando. Tá complicado. Olha, o Inter tá guardando tanta energia que vai soltar um Kamehameha daqui a pouco, Luiz. É tanta energia que é o Genkidama. E vai ser isso aí,
Só espera pra te ver. Talvez demore um tempo, talvez demore alguns anos, mas vai vir, tá vindo. Não, mas pro torcedor colorado que pensa em festejar daqui uns anos, pode ficar tranquilo, porque o baile de debutante tá chegando já. O último que usou isso como corneta desencadeou uma série de desastres. Eu espero que você continue. Mas então, pra gente continuar falando da Sul-Americana ali, com esse resultado, o Rosário agora vai enfrentar o Fortaleza nas oitavas. Vocês acham que a equipe cearense deve ter dificuldades diante da equipe argentina? Acredito que bastante dificuldade. Eu não sei se o primeiro jogo é na Argentina ou se é aqui no Ceará, mas eu acho que esse primeiro jogo, se for na Argentina, é perder de pouco, né? Como a gente falou do Inter, eu até achei que o Inter conseguiria reverter mesmo perdendo de pouco lá, mas eu acho que vai depender muito desse primeiro jogo. Se for aqui, é tentar ganhar de qualquer jeito, mesmo que se for de 1-0 no placar mínimo para levar alguma vantagem para lá. Agora, se o primeiro jogo for lá, realmente aí é tentar empatar ou perder de pouco, pelo menos. E eu discordo do amigo, porque eu pude acompanhar o Rosário nessas duas partidas e é um time bem fraco. O que pesa pro Rosário é só a camisa e a torcida mesmo, né? Lá é um ambiente um pouco mais hostil, mas o time é muito ruim. E se o Inter tivesse jogando o mínimo, se o Inter tivesse treinador no primeiro jogo, o Inter conseguiria trazer um resultado melhor. Podia ter empatado ou podia ter ganhado. Porque o time do Rosário é muito fraco, e o Inter estava muito mal, o técnico interino não foi legal. Até agora eu me lembro da coletiva dele depois do jogo, que ele disse que o Inter estava melhorando, e isso me deixa indignado, porque o cara que viu alguma coisa de bom naquele jogo, ele estava muito louco. Então não tinha nenhuma chance do Inter ter ganhado aquele jogo, como não ganhou. Mas o Fortaleza, eu acredito que consiga trazer um resultado bom de lá já, porque é só a camisa do Rosário, porque o time do Rosário é muito fraco mesmo. O Inter perdeu para ele mesmo antes de perder pro Rosário, porque é muito fraco. Só pra deixar claro, eu concordo muito com o Luiz, viu? O time do Rosário realmente é fraco, só que a gente sabe que numa competição sul-americana, o Rosário tem camisa, um time argentino, é chato de jogar, e o Fortaleza, querendo ou não, é um iniciante nesse tipo de competição. Já foi ano passado, chegou até na final, mas não tem essa experiência toda. Então eu acho que isso pode pesar, ainda mais se sair derrotado desse primeiro jogo. Por isso que eu acho que tem que tomar cuidado. Eu não vejo o Rosário como favorito, mas eu vejo como um confronto muito difícil pro Fortaleza. Eu acho que é uma chance do Fortaleza mostrar que cresceu com o problema do ano passado, né? Aquela derrota na final que foi meio traumática pra torcida do Fortaleza. É uma chance de provar que isso virou uma cicatriz para o time mostrar que agora tá cascudo pra esse tipo de jogo, né? Porque vai ser um jogo realmente complicado. Eu concordo em tudo que o Gabriel falou. Acho que um time argentino é sempre chato de se enfrentar. Pode estar bem, pode estar mal, ele sempre vai encher o saco. Então é bom o Fortaleza tá pronto pra, assim, ser bem testado nesse jogo. Por mais ruim que seja o Rosário, vai ser um jogo complicado. Então é o momento de mostrar que o episódio do ano passado passou e o Fortaleza é forte, independente do adversário. E só complementando a informação, pra gente passar a informação correta, o primeiro jogo é na Argentina e o segundo jogo é no Brasil. E pra gente continuar então, nos jogos da quarta-feira da Sul-Americana, a gente teve Universidade Católica do Equador versus Libertad, e o jogo ficou 1-1. O Libertad já tinha vencido o jogo da ida por 3-1 e ficou assim com a vaga nas oitavas. Agora vai enfrentar o Sportivo Ameliano, que passou em primeiro no grupo do Atlético Paranaense. No outro jogo, a gente teve Red Bull Bragantino vencendo por 3-2 a equipe do Barcelona de Guayaquil. Esteve por 2 vezes atrás no placar, empatou e virou aos 85 minutos. Com esse resultado, o Bragantino agora está classificado e vai enfrentar o Corinthians nas oitavas. Vocês chegaram a ver esse confronto? O que acharam do jogo? Olha, eu confesso que não vi esse jogo, mas pelo que eu vi depois, os melhores momentos e tudo, foi um jogo bem movimentado, bem aberto. E eu esperava que o Bragantino fosse passar mesmo, mas talvez não com tanta dificuldade assim, né? Ficou 2 vezes atrás do placar, foi buscar, foi até o final ali, aos 85, conseguiu o gol da classificação. Até achei que poderia ir para os pênaltis, talvez, mas foi um jogo aberto e o Red Bull acho que mereceu classificar porque soube aproveitar melhor os últimos momentos do jogo ali. O destaque dessa partida é a resiliência do Bragantino, né? Como o Gabriel falou, ficou 2 vezes atrás do placar, teve força para empatar e virar ainda no tempo normal. Então, o Bragantino vai muito forte agora para enfrentar o Corinthians, e agora eu quero ver. Que o pessoal aí disse que o Corinthians só temia times europeus, mas hoje já deu um probleminha aí no Brasileirão. Vamos ver como é que vai ser contra o Bragantino.
Eu acho que o Bragantino não me surpreendeu, não. O Bragantino é um time bem consistente, é um time que sofre muito em ser um time, na verdade. Então eu esperava que sofresse mesmo. Não vi nada muito fora do que eu esperava, mas conseguiu a classificação, que eu acho que é mais importante. Agora vai pro confronto com a equipe brasileira, então é tudo parelho, sabe? É um time que você vê um ano inteiro, basicamente. O Bragantino vê o Corinthians no Paulistão, vê o Corinthians no Brasileirão e pode até vir numa Copa do Brasil de repente, então é um confronto bem parelho. E acho que é um jogo que assim pode ser perigoso para ambos os lados, assim, dependendo de como for a situação no brasileiro, sabe? O Corinthians, por exemplo, hoje mostrou que ainda precisa se preocupar com o Brasileirão. Não pode achar que tá tudo resolvido e vamos olhar para as Copas, mas o Bragantino sofre quando chega o momento de ser uma equipe minimamente cascuda, né? O momento que o Bragantino precisa mostrar casca é o momento que o Bragantino some. Então vamos ver como é que o confronto vai se desenrolar. E pra gente continuar, eu gosto de saber um pouquinho mais desse jogo. Eu gostaria de saber dos corintianos. Vocês gostaram do adversário? O que vocês esperam do confronto diante do Bragantino? Olha, nós vamos falar de Copa do Brasil daqui a pouquinho, e lá vai ser onde eu vou discorrer um pouquinho mais sobre essa minha opinião. Mas eu acho que o Corinthians só tem a ganhar com esse jogo, não só com esse jogo, como com o jogo contra o Grêmio. O Corinthians só tem a ganhar. Só vai fazer bem, independente do resultado do Corinthians. Eu vou discorrer um pouquinho mais sobre isso na Copa do Brasil, mas o meu pensamento é esse, realmente. Não tenho nem animação para esse jogo. Pra mim é um bom aniversário pro Corinthians, porque uma viagem pra Guayaquil ia ser um desgaste muito grande, assim. Eu acho que o Corinthians é um time que precisa treinar com o Ramon Dias pra assimilar o que ele quer passar. Um time que precisa de reforços ainda. É um time que não tem lateral hoje, basicamente. Então acho que quanto mais o Corinthians ficar em São Paulo e não ter que fazer umas viagens longas, acho que é melhor. Então, nessa questão, acho que é o melhor. Questão de adversário difícil ou não, nessa estágio da competição, todo mundo vai ser difícil pra todo mundo. Então, acho que não tinha como escolher o mais fácil, não. Luiz, e tu como isento, como tu vê esse jogo entre Red Bull, Bragantino e Corinthians pelas oitavas da Sul-Americana? Quem tu acha que é favorito? Ah, o favorito em qualquer confronto que tiver Corinthians e Bragantino vai ser o Corinthians, né? Que o Bragantino não tem tradição nenhuma. Então, é o Corinthians o favorito. Só que o Corinthians tá um pouco enrolado, né? Como a gente sabe. Então, talvez o Bragantino se sobressaia por isso, né? Vai ter mais tranquilidade, não tem peso de torcida também, né? O Corinthians já, dependendo de como vai chegar nos confrontos ali, vai ser complicado. Mas em questão de camisa, o Corinthians é muito maior que o Bragantino, né? Mas vamos ver. Vai ser um confronto bem equilibrado, eu acho, na verdade. Mas o Bragantino vai estar mais tranquilo pro jogo. O Corinthians tem a camisa, né? E nessas competições, como os guris falaram, no caso do confronto do Rosário e do Fortaleza, a camisa às vezes pesa nessas competições mata-mata, né? Mas vai ser um jogo legal de se ver. E falando ainda de Sul-Americana, no outro confronto entre Boca Juniors e Del Valle, deu Boca Juniors vencendo na La Bombonera por 1-0. E também está classificada. Agora, nas oitavas de final, Boca Juniors vai enfrentar a equipe do Cruzeiro. E para falar um pouquinho mais desse Cruzeiro e Boca Juniors, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham desse confronto entre o Boca e o Cruzeiro. Vocês acham que o Cruzeiro deve ter vida difícil ou o Cruzeiro chega no momento melhor? Sobre esse jogo, a única coisa que eu tenho para comentar é sobre o desespero dos torcedores do Boca Juniors porque iam enfrentar o Cássio. Os caras perderam pro Corinthians aquela final, até hoje os caras lembram disso, e daí agora os caras estavam indignados porque pegaram o Cruzeiro e o Cruzeiro vai ter o Cássio no gol. Então fica aí o meme que eu me divertiu muito, ri bastante. Olha, eu tô bastante ansioso para acompanhar esse confronto. Acho que vai ser o melhor confronto das oitavas de final do Sul-Americana. Os dois têm chance para mim. O Boca Juniors não vejo vindo muito bem, mas a gente sabe, o Boca Juniors não dá para tirar como merda, porque muita história, muita camisa, então pode estar se arrastando, aí às vezes consegue a classificação. Já o Cruzeiro vem jogando um bom futebol. Nós vamos falar daqui a pouco, né, sobre o Campeonato Brasileiro, mas no último jogo aí teve um resultado bem surpreendente, impôs respeito realmente. Então o Cruzeiro vem numa crescente, vai ter do outro lado o Boca Juniors, que é sempre difícil em qualquer competição que seja, independente do contexto. Eu acho que realmente esse jogo promete muito ser o melhor das oitavas de final. Vai ser um jogo interessantíssimo para ambos. Acho que vai ser um teste muito bom pro Cruzeiro, que tá um time muito forte agora, se reforçando bem. O Seabra é um técnico muito forte, que tem ideias muito boas, e o time do Cruzeiro vem evoluindo bastante com ele. Então acho que é um ótimo confronto. E se já é chato enfrentar o Rosário, imagina enfrentar o Boca, né? Um adversário ainda mais chato de se enfrentar.
É um jogo muito bom pra ver o quão o Cruzeiro evoluiu com isso, né? E realmente, né, o torcedor argentino tem muito problema com o Cássio, né? Não é só do Boca, não. Todos os times argentinos têm medo do Cássio porque o cara se transforma e pega tudo nesses jogos. Vamos ver se ele vai conseguir pular nas bolas longe. E falando ainda desse confronto, quem vocês veem como favorito para esse duelo? Olha, pode chamar de pipoqueiro, fala que eu tô em cima do muro, mas a realidade é que é impossível, num confronto entre Boca Juniors e Cruzeiro, dois times com muita tradição sul-americana, é difícil você falar um favorito. Você pode falar ali quem tem mais chances ou quem chega melhor, mas falar favorito, eu acho que pode ser o melhor Boca contra o pior Cruzeiro, ou o melhor Cruzeiro contra o pior Boca, que não dá pra falar com favorito. Porque a gente sabe que não é só futebol, é extra, é camisa, é história, então é muito difícil falar favorito. Eu vejo o Cruzeiro chegando um pouco melhor nesse momento. Mas isso não significa nada, pra falar a verdade. Pra não ficar no muro que nem o Gabriel aí, que se explicou, mas ficou no muro igual. Eu acho que o favorito pra esse confronto, pra avançar nesse confronto, é o Boca Juniors. Porque matas é o Boca e não tem. O Boca, ano passado, conseguiu chegar empatando até a final da Libertadores. Isso, se fosse qualquer outro time, tinha caído em alguma das etapas. E o Boca consegue. É uma coisa sobrenatural que acontece com o Boca. Mas o time que chega, que acredito que vai chegar melhor no confronto é o Cruzeiro. O Cruzeiro tá bem alinhado, o time. O Matheus Pereira jogando muito. Então, cara, eu acho que o Cruzeiro vai chegar melhor, mas quem passa ainda é o Boca. Eu acho que, na verdade, o Cruzeiro é o favorito. Acho que, inclusive, o Cruzeiro vai tratar com muita prioridade essa Sul-Americana para ser um título. Ainda mais que agora que o clube foi recentemente comprado, então é uma chance grande de já mostrar que, ó, um boom inicial muito grande. Então eu acho que o Cruzeiro vai dar tudo de si, vai priorizar demais a Sul-Americana. E acho que isso vai pesar muito, porque eu acho que muitas vezes a gente, na Libertadores, por exemplo, o time dá a vida num jogo, porque é Libertadores, cara. Então você tem que dar mais do que você tem ali. Se você tá estourado, você vai se estourar mais ainda. Mas acho que na Sul-Americana, muitas vezes, o pessoal até tira o pé, porque pensa que tem mais coisa importante pra jogar. Mas o Cruzeiro já não tem a Copa do Brasil. Então eu vejo o Cruzeiro indo com tudo pra Sul-Americana e acho que vai passar. E no outro jogo que envolvia uma equipe brasileira, o Cuiabá acabou recebendo o Palestino jogando no Mato Grosso. E após empatar em 1-1 no Chile, a equipe chilena venceu por 2-1 e também está nas oitavas da Sul-Americana, onde agora vai enfrentar a equipe do Independiente Medellín. Vocês acharam justo esse resultado pro Palestino? Assim, difícil falar se justo, mas o Cuiabá é isso, cara. O Cuiabá, ele vai lá fora, no Maracanã, e ganha do Flamengo. E depois ele recebe o Palestino em casa e perde. Ele sai, sei lá, jogar contra um time forte como o Lanús, lá na Argentina, e ganha. E aí ele chega aqui e perde. O Cuiabá é um dos times mais imprevisíveis do Brasil. Então, tava bem previsto esse resultado já, pra falar a verdade. É uma pena que o Cuiabá não conseguiu avançar para as oitavas, seria um feito incrível pro time, né, em competições sul-americanas. Mas também, assim, o Cuiabá a gente sabe que não teria chance, então nem é de se lamentar muito e agora é brigar para não cair, porque já está na zona de rebaixamento nesse momento. Como esse podcast apoia a violência e tudo mais, como o Kleber disse na última semana, um time que não reclama por ter batido um pênalti, a bola ter sobrado, o cara ter feito o gol de rebote e o gol não valer porque o juiz disse que ia terminar quando batesse o pênalti, não merecia passar pelo Cuiabá, não merecia passar de fase. Então, olha, Cuiabá me decepcionou muito. Pensei que só o Inter ia decepcionar nessa fase, mas o Cuiabá conseguiu. Perder para o Palestino não tem como. O Palestino era muito abaixo. E depois dessa pataquada do juiz na semana passada, não merecia passar. O Cuiabá tinha que ter feito o crime. Acho que o Palestino soube sofrer, né? Soube entrar nesse jogo sabendo que não era o favorito, que ia ser bombardeado, e foi. Assim, tudo que o Cuiabá podia tentar nesse jogo, ele tentou. Terminou o jogo com mais de 25 finalizações, sabe? Um número, assim, muito forte, muito alto. E o Palestino soube sofrer, sabe? Soube aguentar. Ainda mais que no primeiro jogo foi, sabe? Teve aquele lance todo do pênalti que, como eu falei, acho um absurdo os caras não terem comido o rabo do juiz ali na reclamação. Mas no jogo seguinte soube ser malandro, né? Soube aguentar e passou de fase. E acho que é uma equipe subestimada até um pouco. E já no confronto entre a Always Red e a LDU, após um 3-0 no Equador para a equipe local, o Always Red até conseguiu devolver o mesmo número de gols, mas acabou tomando um e assim a LDU também está nas oitavas e agora vai enfrentar o Lanús da Argentina.
Já pra gente fechar o assunto sul-americana e equipes brasileiras, o Atlético recebeu o Cerro Porteño e venceu por 2-1 e agora enfrenta o Belgrano nas oitavas de final. O Atlético chega como favorito diante do Belgrano? Ó, pra mim, o Atlético é muito favorito diante do Belgrano. Porém, no último jogo da fase de grupos, o Atlético em casa conseguiu perder pro Sportivo Ameliano, ficando com a segunda posição do grupo. Onde aí era muito mais favorito, era meio que óbvio que ia ganhar e acabou perdendo. Então, assim, era outro momento, era outro técnico. O Atlético acho que até melhorou depois que o Cuca saiu. Mas pra mim é muito favorito, mas nada impede que o Belgrano seja uma surpresa aí. Cara, só o Inter pra perder pro Belgrano. O Belgrano não tem condições. O Atlético pode estar mal, mas é favorito. O Atlético pode chegar lá perdendo todos os jogos que tiver antes, mas ele vai ser o favorito. Porque o Belgrano é horrível. Ai, o René. Ai, meu Deus, o René na primeira fase. Ai, não tem mais nada pra dizer. Depois desse desabafo, eu nem vou acrescentar não, porque eu ia falar a mesma coisa, mas eu acho que esse aí já foi completo. Então, pra gente agora fechar o assunto sul-americana, qual brasileiro vocês acham que pega a vida mais difícil na competição e quem pega a vida mais fácil e qual o jogo mais equilibrado? Olha, a vida mais difícil não tem como, né? É do Cruzeiro. Pegar o Boca na fase que seja, na competição que seja, independente do contexto, vai ser sempre mais difícil, a não ser que seja o River Plate também. Mas do Cruzeiro realmente é o confronto mais difícil, com um asterisco pro Bragantino e também pro Corinthians. Eu acho que você pegar um brasileiro nas oitavas da Sul-Americana nunca é bom negócio. Mesmo que o Corinthians esteja mal, mesmo que o Bragantino não tenha história, pros dois acho que foi bem difícil esse confronto. Agora, o mais fácil eu acredito que seja realmente o Atlético Paranaense. O Belgrano não vejo assim com grandes aspirações na competição. Então acho que o Atlético vai ter um caminho mais fácil. Eu concordo com o Gabriel em 100%. Acho que o Cruzeiro tem a vida mais complicada, assim, de longe, porque, obviamente, você enfrentar uma equipe como o Boca Juniors é um negócio acima, é o que, assim, ninguém quer em momento algum. Por mais que o Boca esteja mal das pernas, o Boca sempre vai arrumar um jeito de ter força em casa, sabe? Um jogo chato demais. Então, evitar o Boca é o melhor possível. E dos brasileiros, claro que o Atlético saiu bem tranquilo, pegando o Belgrano. Mas o Atlético tá numa fase bem complicada também, então se achar que é tudo doce, pode ficar com gosto amargo na boca. É exatamente o que os guris falaram. O Cruzeiro pegou o caminho mais complicado mesmo, pegou o Boca, é dificílimo, então aí complicou bastante pro Cruzeiro. Mas não impede do Cruzeiro, né, pra me surpreender, no caso, né, que eu acho que o Boca vai passar, mas talvez ele surpreenda. E o Atlético pegou o adversário mais fácil, né, o Belgrano é o mais enfraquecido, vamos dizer, dos adversários. Então, é isso aí mesmo que os guris falaram. E agora, pra gente seguir, vamos falar então de Olimpíadas, vamos falar de seleção brasileira feminina, que é a única que está representando o Brasil no futebol olímpico nessa edição, já que o futebol masculino, após vencer as duas últimas edições, acabou não conseguindo vaga para chegar em Paris em 2024. A seleção feminina fez até aqui 2 jogos, venceu na estreia a Nigéria por 1-0 com gol da Gabi Nunes. Já no domingo acabou perdendo para o Japão de virada, após sair vencendo por 1-0 com gol de Jennifer. Tomou o empate com gol de pênalti aos 91 e a virada aos 95 após erro defensivo e a goleira Lorena estar adiantada. Com esse resultado agora o Brasil é terceiro colocado no grupo C e enfrenta a Espanha, primeira colocada, precisando vencer para ir para a próxima fase. O jogo é na quarta-feira. O que vocês estão achando da seleção feminina até aqui? Bom, o que esperar da seleção feminina, né? Acho que eu, pelo menos, não espero nada da seleção feminina. A seleção nunca consegue bem, seja no que for. Na Copa do Mundo não consigo ganhar da Jamaica e por isso foi eliminado. Então, assim, na Olimpíadas sempre vai mal. Até no Rio conseguiu uns pênaltis e passando ali até que foi eliminada. Então, assim, eu não tenho mais esperança da seleção feminina. Acho melhor já cair fora logo, que é pra não gerar falsa expectativa na galera. Não em mim, que já não acredito mais. Infelizmente, pro Gabriel, acho que ele vai ter que aguentar a seleção feminina mais um tempo, porque no regulamento do campeonato da modalidade. Infelizmente, o Gabriel vai ter que aguentar mais um tempo a seleção brasileira feminina nas Olimpíadas, porque na modalidade do futebol passam os 2 primeiros colocados, né, de cada grupo, e mais os 2 melhores terceiros. Então, provavelmente, o Brasil, mesmo com esses 3 pontinhos, ele vai passar como um dos melhores terceiros. É quase certo que o Brasil vai passar de fase.
Mas é complicado, né? O jogo de hoje foi muito triste, né? Porque o Brasil tava ganhando 1-0 acho que até os 90, mais ou menos. Daí o Brasil toma um gol de pênalti e depois toma um golaço da japonesa, né? Tem um gol de cobertura. E complicou, né? 2-1, um jogo que tava ganho, tava na mão. Mas, cara, vamos ver o que o Brasil faz ainda. Mas de fase o Brasil vai passar provavelmente, vai conseguir a classificação. Mas vai depender daí de quem vai pegar depois, porque provavelmente vai pegar a primeira colocada de algum grupo, né? Então talvez na próxima fase já se complique. Mas vamos ver como é que o Brasil vai. A Marta, nossa, no primeiro jogo, o passe que ela dá pro gol é fora do normal. Ela joga muito ainda, mesmo com a idade que ela tem já. A Marta joga muita bola. Bom, tópico sensível, então eu vou falar muito aqui, então a ouvinte pegue já sua pipoca que eu vou demorar. Sobre a seleção, é aquilo, né? O Arthur Elias tá num trabalho novo, um trabalho que tem menos de um ano, então é algo muito recente, e ele tá mudando uma cultura que eu acho que, assim, é muito ruim que a Pia colocou na seleção. A minha visão do trabalho dela é bem negativa, e acho que, assim, a gente deu alguns passos pra frente, até porque o técnico anterior era o Vadão, então, obviamente, se não fosse pra frente, pelo amor de Deus, mas acho que ainda assim foi pouco pelo que era esperado. E na Copa do Mundo Feminino, foi aquelas coisas que a gente ficou bem decepcionado, porque o Brasil jogou muito bem na estreia contra o Panamá, deu show, mostrou habilidade e tudo mais. E no jogo seguinte contra a França, disputou, mas a partir do momento que perdeu um pouco do controle, tudo desabou e o time não conseguiu se recuperar. Chegou no último jogo contra a Jamaica e, assim, precisava fazer o mínimo e não conseguiu fazer o mínimo, sabe? Não conseguiu ganhar da Jamaica, não conseguiu fazer nada e ficou na fase de grupos. E num jogo horrível da Pia. A Pia não soube mexer no time, não soube usar aquele time, sabe? Colocou a Marta pra jogar e a Marta não fez nada no jogo. Parecia até, inclusive, que a Marta tava fora do ritmo da seleção e que a Marta tinha que se aposentar, sabe? E com a chegada do Arthur Elias, tudo muda. Tudo muda. Porque, como a gente tá vendo nesses dois jogos, a Marta tá jogando muito bem. Porque ele mudou o posicionamento da Marta. Agora a Marta não marca a lateral. A Marta, ela joga muito mais pelo meio do que pelo lado. E tá jogando bem. Participou do gol de hoje da Jennifer. Deu o passe no último jogo. Fez um gol que foi anulado. Então ela tá jogando bem. A seleção em si tem uma construção de jogo muito maior. E tudo isso é uma evolução. O problema é que é menos de um ano e muitas coisas têm que melhorar. Em tese, o jogo de hoje era para ser uma derrota mesmo. Porque o Japão foi uma das melhores equipes da última Copa do Mundo. Inclusive, só não ganhou da Espanha. A Espanha elimina o Japão mais para frente e o Japão não vai mais longe. Porque é um time muito forte. E é um time que tem base, é um time que já tá jogando há muito tempo junto e sabe o que tem que fazer. O Brasil não. O Brasil tá recomeçando, tá reconstruindo do zero. E, assim, tem muito trabalho pela frente, principalmente no mental. Porque hoje o Brasil desmoronou, assim, do nada, assim. Um pênalti bobo, sabe? Um pênalti que, sabe, não pode acontecer, tá ligado? Eu entendo que quem fala que não é pênalti, porque, pô, ela tenta se apoiar, Yasmin, né, na área que ela tá caindo. Mas, pô, não dá, né, cara? E aí é pênalti e sai o gol. E aí logo depois o Brasil erra mais uns passes bobos e sai mais um gol do Japão. E dá no que dá, sabe? Então, assim, importante pra mim contra a Espanha é o Brasil não ser goleado, pelo isso que o Luiz falou pra gente aqui. Que se o Brasil for um dos melhores terceiros, passa de fase. Então, tá tudo tranquilo. Até porque o Canadá foi punido, né? Então o Canadá teve menos 6 pontos por conta de questões de espionagem e tudo mais. Então, mesmo que o Canadá vence, o Brasil pode passar como o segundo melhor terceiro até. Porque a Austrália tem um saldo negativo e pega os Estados Unidos. Então é muito difícil. Mas pode acontecer, né? Então acho que o Brasil, se passar, e a gente torce que passe, tem que mostrar a cabeça no mata-mata. Porque talvez não chegue longe, porque realmente não tem time pra isso. Não é favorito em momento algum pra isso. Tem a Marta, que sempre vai dar esperança, mas não é favorito. Então tem que ter mental. Aprender a jogar esse tipo de jogo e não, assim, derreter do nada. Porque se derreter, cara, assim, a gente nunca vai dar o próximo passo que a gente tá querendo dar há muito tempo.
A gente já sabe que a Marta, infelizmente, vai se aposentar com muitas questões que poderiam ser melhores para melhor jogador da história do futebol feminino. Mas, pensando no futuro, não olhando para o passado, esse time tem que, assim, ter um mental muito mais forte. Mas então, aproveitando essa fala do Kleber e também o que o Luiz falaram, eu queria até, inclusive, falar sobre uma possível classificação. O que vocês acham, o que pode se esperar do Brasil diante da Espanha agora nesse próximo confronto? Vai perder. Mas, pelo que os amigos disseram aí, vai classificar, né? Classifica lá, vai ser legal. Vai ser legal de jogar mais um mata-mata. Vamos classificar, vai ser super. As perspectivas não são muito boas, né? O Brasil talvez até perdendo passe, né? Como a gente já falou. E daí vai pegar provavelmente um dos primeiros. Então, só aqui para a gente falar quem está em primeiro no momento, o Brasil poderia pegar a Colômbia, que por enquanto é a primeira, no grupo que tem França, Canadá e Nova Zelândia. Lembrando, né, que o Kleber comentou também, o Canadá perdeu 6 pontos por causa de uma espionagem que teve. Saiu com 6 pontos negativos e agora, mesmo ganhando os 2 jogos, está com 0 pontos no momento. E daí pode pegar os Estados Unidos do outro grupo. Ou ainda, talvez até, mas acho mais difícil, eu não sei se é sorteio ou se é chaveado, mas provavelmente a Espanha acho que não pega. Mas seria Estados Unidos ou Colômbia no momento, né? Só que no grupo da Colômbia, ainda se a França ganhar, também pode ser a França. Então o Brasil vai para a próxima fase pegar um adversário muito difícil. Então vai ser bem complicado o Brasil passar da próxima fase. Pelo que a gente vem vendo da seleção. Então talvez só estamos esperando, né? Vai ser adiado a eliminação brasileira, mas não vamos torcer para que o Brasil vá longe, mas é difícil. O foco do Arthur e da seleção não é essa Olimpíadas, ele mesmo disse. É a Copa do Mundo que vai ser aqui no Brasil. Então, não espero muita coisa, realmente. Mas é que nem eu falei, tem que ter um mental forte, porque se já tá sendo pesado assim, imagina jogando em casa, né? A gente lembra que em 2014 um dos maiores problemas, além da qualidade dos jogadores, né? Era o mental. Então, realmente, o time precisa ser mais forte na questão mental quando o jogo parece estar virando pro outro lado, sabe? Contra a Nigéria, que eu nem citei, o Brasil jogou bem. E soube ser malandro, sabe? A Marta foi lá, chegou, catimbou a juíza, falou um monte, fez cera. E foi importante, assim. Tanto que quando a Marta sai, me deu um arrepio. Eu fiquei assim, acho que pode dar problema. Porque é um time que é um pouco desesperado, sabe? É um time meio sem rumo quando perde a líder. Então, assim, é um momento que umas jogadoras têm que dar um próximo passo. Não tinha a Tamires também, que é uma outra líder, estava machucada. Mas, assim, a Rafaele é uma das melhores zagueiras do futebol feminino. Ela tem que dar o próximo passo, né? De ser uma líder. E ela errou o passe hoje. Então o Brasil tem que, assim, dar passos, não visando ganhar as Olimpíadas. Isso realmente tá fora de cogitação. Mas pensando na Copa do Mundo Feminina, tem que avançar. Então, que nem o Gabriel falou, né? Realmente não vai muito longe. Mas, assim, tem que melhorar aspectos pro futuro. Até minha próxima pergunta seria sobre a Marta, mas o Kleber já destacou bastante sobre a Marta. Eu gostaria de saber se vocês concordam com o Kleber sobre a Marta ainda ser a principal liderança da seleção, se ela ainda tem uma influência gigante na seleção ou se já tá na hora dela realmente parar. Então, eu queria, antes de tudo, pedir desculpas pro Kleber e dizer que eu gosto muito da Marta. E eu vou ser muito sucinto nessa fala, porque, primeiro, eu gosto muito da Marta e, segundo, eu gosto mais ainda do Arthur Elias. Então, assim, eu não vou discorrer muito sobre isso. Mas Marta, em 2024, cara... Pô, a Marta é gigante ainda na seleção, porque pra quem olhou os jogos agora... o Brasil teria que ter feito uma renovação já, mas ela ainda é a referência técnica e liderança ainda, né? É um pouco do que acontece com o Neymar na seleção masculina. Tem muita gente que não pode nem ver o Neymar mais, mas o talento maior da seleção brasileira é o Neymar. E na feminina ainda é a Marta. Então é complicado isso. Eu concordo com você, Luiz. Só que o Kleber mesmo disse que o foco do Brasil é a próxima Copa do Mundo. E a gente tá com a Marta de titular e como principal jogador. Então, assim, eu não entendo. A Marta vai jogar a próxima Copa do Mundo? Realmente? Ela vai. Inclusive,
eu vou dar um ponto aqui, porque eu tenho certeza que alguém vai ouvir isso aqui. Vai falar, ai, mas você fala do Cristiano Ronaldo, fala que ele é o cintura de concreto, como é que você pode defender a marca? Eu acho, honestamente, que Portugal tem talento e lideranças para substituir o Cristiano Ronaldo. E quando o Cristiano Ronaldo não jogou, a seleção de Portugal jogou bem. Ok? Quando a Marta não joga, o Brasil piora muito. O Brasil cai muito de rendimento, perde foco e não tem liderança, principalmente, que eu acho que é um ponto importante. Então eu acho muito importante a Marta ficar, nem que seja para ser assim, uma liderança, uma figura que assim, vai falar, faz uma cera, cai, porque é uma geração nova, cara, é uma geração muito que não tem a experiência de jogar competição grande, cara. E a Marta já venceu de tudo. Então, agora pra gente seguir, antes da gente ir pro próximo assunto, vamos primeiro falar do nosso patrocinador, a Open House Soccer. Você que é fã de futebol e está procurando a camisa daquela sua equipe favorita e não encontra em lugar nenhum, ou então busca aquele agasalho do seu time de coração, mas na loja do clube está muito caro, chegou agora o Open House Soccer. Aqui você encontra camisas de times europeus e sul-americanos, produtos das principais ligas esportivas americanas e produtos da Fórmula 1, por um preço justo e que cabe no seu bolso. Tudo que você procura de material esportivo você encontra aqui. Agora, então, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Nesta semana tivemos 2 rodadas do Campeonato Brasileiro sendo disputadas. Tivemos também uma partida da terceira rodada sendo recuperada entre Criciúma e Fortaleza. E tivemos 4 jogos adiados da 19ª rodada por conta dos jogos da Sul-Americana. No jogo recuperado da terceira rodada, nós tivemos Criciúma 1, Fortaleza 1. Já nos jogos da 19ª rodada, a gente teve Cruzeiro 2, Juventude 0, São Paulo 2, Botafogo 2, Vitória 1, Flamengo 2, Atlético Goianiense 1, Bahia 1, Fluminense 1, Palmeiras 0, Corinthians 2, Grêmio 2. No confronto entre Corinthians e Grêmio, deu bastante o que falar sobre a arbitragem. O que vocês acharam deste confronto e principalmente sobre o árbitro da partida e os lances que tiveram? Realmente, esse confronto tem bastante coisa pra falar sobre a arbitragem, mas o confronto de Corinthians e Atlético Mineiro hoje também tem, quero ver se vai ser abordado. Mas falando desse confronto, o jogo foi bem equilibrado. O gol do Grêmio, logo no primeiro lance ali, mudou muito, eu acho que seria o jogo. Depois o Corinthians teve que correr atrás, né, jogando em casa, teve que se expor, conseguiu o empate, depois num erro assim, de cabaço, cabaço é a palavra, pro Félix Torres, tomou o gol e depois num lance mágico do Garro conseguiu empatar. Falando do pênalti pro Corinthians, não achei que foi, mas eu acho mais absurdo do que marcar o pênalti, eu acho o VAR chamar. Porque se ele marca esse pênalti, tem o braço ali, tem tudo bem, você pode falar que não é o suficiente, mas tem elementos para ele dar o pênalti no campo. É um lance interpretativo, na minha opinião. E é por isso que eu acho que o VAR não deveria ter chamado, porque é um lance interpretativo. A gente já falou muito disso no último episódio, cansa falar isso. Que lance interpretativo não é pro VAR chamar. Mais uma vez, um lance interpretativo não era pro VAR ter chamado e chamou. Então, assim, não tem mais o que falar. A gente fala numa semana e na semana seguinte acontece a mesma coisa de novo. Foi uma arbitragem controversa, vamos dizer assim. Contra o Corinthians, né, é complicado sempre. Eu, como colorado, entendo bem. Mas, né, vamos falar a verdade hoje, né? O Corinthians passar a mão no Corinthians hoje contra o Atlético. Mas, tudo bem. Contra o Corinthians é reembolso, tudo certo. Só eu achei que o Grêmio fez uma choradeira, mas uma choradeira nessa semana desnecessária. Porque o Grêmio nunca lembra quando ele é beneficiado também, né? Tem esse detalhe aí, mas deixa quieto. Não, sobre o jogo em si, foi um jogo bem pobre, assim. 2 times que claramente têm problemas muito claros. E quem assiste os 2 times sabe quais são os problemas. Eu concordo 100% com o Gabriel. Só um lance que o juiz dá no campo ia ser um problema? Ia ser um problema. Mas tem um contato, tem a mão sendo puxada ali. O contato parece que o Kahneman quer passear com o Romero pela arena. Então se o juiz dá, é pênalti. Porque o juiz viu e tá tudo certo. Só que o VAR chama, né? E aquilo que a gente sempre fala em todo programa. Todo mundo acha lindo quando é com o seu time. Quando é contra. Ai, meu Deus, estamos me prejudicando, tô sendo roubado. Meu Deus, acaba o campeonato. Sabe? Então é sempre a mesma história. A gente sempre sabe, mesma conversinha. E a gente sempre fala aqui, né? Então a gente nem tem tanto que falar muito que a gente sempre relembra, né?
Ô, rapaziada, ó, se você só reclamar quando for contra você, quando for com você, você estiver quieto, você vai ter que ouvir, entendeu? Porque é isso, o VAR e a arbitragem é essa bagunça que a gente conversa toda semana. Hoje o Corinthians foi prejudicado. O que o Corinthians tem que fazer? Tem que fazer igual o Grêmio. Tem que postar notinha, postar vídeo, ir na CBF, falar na coletiva, gritar, espernear, nossa, pular do prédio. Igual. Porque, né, malandro é malandro, mané é mané. Sim, ninguém vai, assim, ser legal. Vamos falar a verdade? Ninguém vai querer falar, não, rapaziada, ó, hoje a gente foi beneficiado. Hoje foi ao nosso favor, um negócio que não deveria acontecer. Ainda mais esse negócio, né? O VAR chamou, rapaziada. Então, ó, tá no do VAR, tá? Tá no cu do VAR. Não é nós, é o VAR. Aí é mais fácil ainda tirar o da reta. Então ninguém vai assumir. Então já que ninguém vai assumir, também não seja galho dentro, igual foi o Palestino lá na Sul-Americana, né? Grita, espernia, vai lá, reclama, faz um pôster do lance. Porque, pô, né? Cada cachorro que lamba sua caceta, né, no final do dia. Mas eu não destacaria nem só o lance que acabou sendo o pênalti ali, que foi um lance crucial da partida, mas também algumas faltas que o árbitro deu. Até essa semana a gente estava conversando, eu e o Gabriel, sobre aquela falta que ele marcou do Garro em cima do Cristaldo. O Garro nem sequer chega perto do Cristaldo e, se eu não me engano, até o Garro acabou tomando cartão amarelo nesse lance. Então foi uma arbitragem, assim, bastante problemática num jogo, num contexto geral, que acabou perdendo a mão, principalmente após o pênalti dado em cima do Corinthians. Mas foi um jogo em si bastante problemático. Vocês concordam que não foi só o lance do pênalti a questão crucial da partida, ou vocês acham que, no geral, o árbitro foi bem tirando esse lance? Não é nem só isso, Nicolas, né? Se fosse o maior problema fosse essa falta, tava ótimo. Mas é um árbitro inexperiente. Eles colocaram um árbitro inexperiente pra apitar um Corinthians e Grêmio, que valia muita coisa, os dois times brigando pra não cair. Colocaram um cara que tinha apitado pouquíssimos jogos no Campeonato Brasileiro da Série A. E a gente tava até comentando isso, ele tava com delay, pô. Parecia que o jogo tava sendo na Globo e ele tava apitando pelo YouTube. Ele tava com um delay de 10 segundos pra dar todas as faltas. Ele esperava a reação dos jogadores pra literalmente dar a falta no grito. Então, assim, é um árbitro ruim. E é por isso que eu digo que não tem como você ficar falando, não, é mal intencionado, é pra roubar o Corinthians. Tipo, não é, o cara só é ruim. Então, enquanto a gente ficar com esse discurso de que, ai, é o Corinthians, ai, é roubado, aí da próxima, o Corinthians é prejudicado, como hoje, e aí fala, não, é reembolso, ai, não, contra o Corinthians é reembolso. Não vai mudar nunca, porque a gente só quer ver o que atrapalha a gente, o que ajuda ninguém fala. Então, assim, não vai mudar, igual o Kleber falou. Eu vou parecer sei lá, um disco quebrado falando a mesma coisa que eu falei semana passada. Mas, cara, a arbitragem ela precisa ser profissionalizada no Brasil. Porque, cara, o árbitro do jogo do Corinthians e do Grêmio, ele era horrível. Ele errava pros dois lados e ele só era ruim. Ele errava, como os guris disseram, ele esperava a reação dos jogadores ou sei lá o quê e marcava errado. E daí o VAR, que tá aí pra ajudar, ele acaba atrapalhando nesses lances interpretativos. Eu sigo ainda com a minha ideia de que o VAR tem que ser um negócio, a chamada do VAR tem que ser diferente. Porque quando o VAR chama o juiz já vai na cabeça que ele tá errado, ele já vai com a ideia de trocar de opinião. Então, mesmo se o árbitro tivesse personalidade, talvez até ele, né, só que ele é ruim, o problema é esse. Já pela 20ª rodada, nós tivemos Juventude 1, Criciúma 2, Palmeiras 0, Vitória 2, Bahia 1, Internacional 1, Botafogo 0, Cruzeiro 3, Fortaleza 1, São Paulo 0, Red Bull Bragantino 0, Fluminense 1, Flamengo 2, Atlético Goianiense 0, Cuiabá 1, Atlético Paranaense 2, Grêmio 1, Vasco 0, Atlético Mineiro 2, Corinthians 1. Antes da gente seguir para a tabela, eu gostaria que vocês destacassem sobre esse Palmeiras 0, Vitória 2 e também sobre esse Botafogo 0, Cruzeiro 3. Foram duas vitórias bem surpreendentes, né? Eu acho que, principalmente a do Cruzeiro, cara, eu tô pra falar isso. Que a vitória do Vitória, né, pra ser contra o Palmeiras, é até justificável, dependendo, assim, porque o Palmeiras jogou com um time muito misto, muito reserva, e pelo que a coletiva do Abel falou ali, parecia que os jogadores ainda fizeram corpo mole um pouco, então até uma questão para ser debatida.
Mas foi uma grande vitória do Sport Clube Vitória no Allianz Parque. Agora, a vitória do Cruzeiro é muito surpreendente. Eu achava que seria um jogo difícil, assim, mas colocaria uma vitória do Botafogo ou um empate no máximo. Agora, um 3-0 sonoro pro Cruzeiro, acho que ninguém esperava. E o Cruzeiro, como a gente falou quando estávamos falando sobre Sul-Americana, mostra realmente que vem de uma crescente muito grande e vem apresentando cada vez um futebol melhor. Eu já acho os dois resultados surpreendentes na mesma escala. Porque Vitória e Palmeiras, o jogo foi na casa do Palmeiras. Mesmo que o Palmeiras com um time misto é muito melhor que o time do Vitória. E tomar 2-0 em casa, tu não ter nem feito um golzinho, uma recuperaçãozinha, ainda surgiu depois, né? Há rumores aí que houve reclamações mais fortes pros jogadores do Palmeiras, do Abel pros jogadores do Palmeiras. Então, cara, foi um resultado muito surpreendente. Quem gosta de fazer uma aposta, nossa, deve ter odiado essas duas partidas. E sobre o Cruzeiro tá bem alinhadinho, tá jogando um bom futebol e tem mais jogadores para entrar ainda, né? Tem mais um outro jogador para entrar nesse time. Então o Cruzeiro tá bem alinhado mesmo. Me surpreendeu muito porque, apesar de que o Botafogo contra o Inter naquele arremedo ali meio perdido ainda, pensando na Sul-Americana, quase que empata aí no jogo com o Botafogo, né? O Botafogo tinha acabado de ganhar do Palmeiras. Mas tomar 3-0 é complicado. 3-0 pro Cruzeiro foi complicadíssimo. Então, eu acho que assim, dos dois resultados, como a gente até citou, o Cruzeiro tem um investimento e tem uma ideia de brigar lá em cima, né? É uma equipe que tá pensando pra cima e que talvez chegue, assim, a brigar por uma Libertadores, assim, ou ficando, assim, quase por uma vaga, assim, de chegar. Porque é uma equipe que tem reforço, tem um bom treinador e que vai brigar nesse segundo turno. Pelo menos o pensamento. Mas o Vitória não, né? O Vitória é uma equipe que melhorou com o Carpini. Assim, começou muito mal o campeonato, vem dando sinais de melhora, mas que você não pensa que vai vencer o Palmeiras de 2-0, né? Então, eu acho que esse resultado é surpreendente demais. Acho que assim, o Cruzeiro ganhando, você poderia ver acontecendo. Tudo bem que o 3-0 ele é balístico, né? Você vê e você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui, né? Tem que analisar. Mas eu acho que o 2-0 do Vitória é ainda mais, cara, porque o time do Palmeiras é um time muito forte, muito forte. E o time do Vitória, você não espera isso nem no Barradão. Só esse campeonato brasileiro, como a gente falou, as duas pontas da tabela tá tendo bastante briga, tanto além disso pelo G4 tá tendo briga, pelo título para não cair, pelo G6. Qual briga dessa vocês acham que terá uma emoção até o fim e o que estão achando do nível técnico do campeonato até aqui? Olha, eu acho que a briga do Z4, que é pra quem vai pra Série B, ela realmente vai se esticar até o fim do campeonato. Vai ser a mais emocionante, porque eu acho que eu tô tentando botar fé no Botafogo, mas assim, esse último resultado contra o Cruzeiro já me traz resquícios do Botafogo do ano passado. Mas independente se for o Botafogo ou o próprio Flamengo que hoje assumiu a liderança, eu acho que vai ser definido um pouco antes, não vai ser definido na última rodada não. Agora o Z4 eu acho que vai até a última rodada porque é muito time ruim junto. Muito time que é um parto pra ganhar, pra fazer 3 pontos. Então eu acho que vai se estender essa briga até o final. Agora, o nível do campeonato até aqui é difícil, porque os times têm que se desdobrar jogando várias competições ao mesmo tempo. O Palmeiras mesmo teve que poupar o time inteiro, o Flamengo poupou muitos jogadores hoje. Então é difícil exigir um nível muito grande. Mas, assim, tem boas partidas. O Botafogo fez boas partidas, tirando a dessa rodada. O Flamengo tem alguns bons jogos, o Palmeiras alguns bons jogos, o próprio Cruzeiro. Então, assim, é um bom campeonato, nada muito fora do normal. O único ponto negativo é realmente a arbitragem que consegue estragar o que era para ser um pouquinho melhor. Eu acho que esse campeonato vai ser equilibrado de ponta a ponta. Esse campeonato vai ser um dos mais equilibrados dos últimos anos, com certeza. Vai ter mais de. Vai ter 3, 4 times brigando pelo título e o Z4 também vai ter muito time brigando. Por exemplo, agora o Fluminense, que todo mundo estava pensando que já estava derrotado, que já tinha ido para a Série B, carreirou agora 3 vitórias. Desde que o Thiago Silva chegou, os caras não perderam mais, não tomaram gol. Então esse campeonato vai ser muito disputado. O Grêmio conseguiu alinhar agora, ganhou 2 partidas, já saiu do Z4. O Corinthians conseguiu sair do Z4. E a tendência agora é que outros times começam a ocupar esse lugar, como o Cuiabá talvez vai começar a dar uma
uma caída de novo. O Atlético Goianiense já assumiu a lanterna. Esse eu acho que vai seguir agora até o final da lanterna. Mas eu acho que esse campeonato vai ser muito equilibrado, tanto na parte de cima como na parte de baixo. E eu espero que o Inter brigue pelo menos na Libertadores, que o Inter tá numa zona complicada agora, só que o Inter tem 5 jogos a menos. Se o Inter seguir o aproveitamento que tem agora, vai pelo menos sair desse Z4. Espero que não fique ali. Porque senão, meu Deus, vai ser desesperador esse ano. Vai ser um campeonato muito disputado nas duas pontas, né? Dá pra ver que vai dizer muito as Copas. As Copas onde tá o que vai acontecer, porque se o Flamengo passa do Palmeiras, o Palmeiras vai ter Libertadores e Brasileirão. Mas se o Botafogo também eliminar o Palmeiras, o Palmeiras só tem um brasileiro. Vai focar só nisso. Vai ter uma semana muitas vezes cheia para trabalhar, para descansar jogador, e vai poder focar só no brasileiro. Mesma coisa pro Flamengo. O Flamengo pode cair na Copa do Brasil, você tem que focar em Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro. E o Botafogo também. Se cai pro Palmeiras, entendeu? E por aí vai. Então acho que isso vai ditar muito a briga pelo título. E lá embaixo, né, vai ser uma briga de foice muito louca. Assim, se o Corinthians contratar mais uns 2, 3 bonecos, tem crescimento. O Fluminense tá em crescimento. O Grêmio também tem crescimento comparado com... É só ver os programas anteriores, né? Mais atrás, assim, de um mês atrás. A situação que o Nicolas falava do Grêmio. Então o Grêmio também tá em crescimento agora. Então muitos times estão em crescente. O Vitória mesmo ganhou do Palmeiras agora. Então vai ser muito briga de foice, assim. Que vai ter confronto direto, que vai valer a vida. E que vai ter porradaria. E de repente um vai ser expulso, não vai jogar o próximo jogo. E o próximo jogo também é importante. Então vai ser loucura. Então, pra gente falar um pouquinho da tabela, a tabela do campeonato ficou assim após mais uma rodada. Primeiro, Flamengo com 40 pontos. Em 19 jogos tem 12 vitórias e 15 de saldo de gols. Já o Botafogo é segundo, também com 40 pontos. Tem um jogo a mais do que o Flamengo. Tem 12 vitórias também e tem 12 de saldo de gols. Já o terceiro é o Palmeiras com 36 pontos em 20 jogos. Tem 11 de saldo de gols e 11 vitórias. O quarto é o Fortaleza com 36 pontos. Em 19 jogos tem 10 vitórias e 6 de saldo de gols. Já em quinto vem o Cruzeiro com 35 pontos em 19 jogos. Em sexto, São Paulo tem 32 pontos em 20 jogos, tem 9 vitórias e 7 de saldo de gols. Já em sétimo, também com 32 pontos, nós temos o Bahia com 20 jogos, 9 vitórias e 5 de saldo de gols. O oitavo, Atlético Paranaense com 28 pontos, em 18 jogos, 8 vitórias e 4 de saldo de gols. Em nono, Atlético Mineiro com 28 pontos, 18 jogos, 7 vitórias e 1 de saldo de gols. Já fechando a primeira parte da tabela, tem o Red Bull Bragantino com 25 pontos. Aí na segunda parte da tabela a gente tem 11º Vasco com 23 pontos em 19 jogos. 12º Criciúma, 21 pontos em 18 jogos. O Juventude é o 13º com 21 pontos em 18 jogos, mas tem 2 a menos do que saldo de gols do que o Criciúma. O Criciúma tem menos 2 de saldo de gols e o Juventude tem menos 4. Já o Internacional é 14º, tem 20 pontos em 15 jogos. Já o 15º é o Corinthians com 19 pontos. 16º, o Grêmio com 18 pontos. 17º, Vitória também com 18 pontos. Tem 2 jogos a mais do que o Grêmio, porém tem menos saldo de gols. Tem menos 10 de saldo de gols, enquanto o Grêmio tem menos 7. Já o Cuiabá é o 18º com 17 pontos, tem 18 jogos, 4 vitórias, menos 5 de saldo de gols. O 19º é o Fluminense, tem 17 pontos, 19 jogos, 4 vitórias e menos 9 de saldo. E o último colocado é o Atlético Goianiense com 12 pontos, 20 jogos, 2 vitórias e menos 15 de saldo de gols. E agora, com essas mudanças na ponta de cima da tabela, com o Flamengo retornando à liderança, o Cruzeiro ganhando posições e o Bahia caindo na tabela, após uma sequência de maus resultados, gostaria que vocês destacassem sobre essas equipes, principalmente o momento vivido pelo Cruzeiro e pelo mau momento do Bahia, que já não vence há 4 jogos. Bom, do Cruzeiro eu acho que a gente já falou bastante, né? É óbvio, claramente vem numa crescente muito grande, apresentando cada dia que passa um futebol melhor. Agora, falar um pouquinho do Bahia, que a gente fala pouco, né? Eu acompanhei a entrevista coletiva do Rogério Ceni depois do confronto contra o Corinthians. E ele reclamou com razão de que ele perdeu muitos jogadores, assim. Ele perdeu o Estupinhan, que não era um titular, mas quando entrava sempre agregava. E infelizmente o clube que era detentor dos direitos dele pediu a volta, então não tem o que fazer. Tem vários jogadores do departamento médico, o Biel, um deles, tem vários outros também. Então assim, é um elenco curto,
o que ele falou também, eu concordo. É um elenco curto que, assim, o Bahia tá na Copa do Brasil, não sei se vai conseguir gerenciar muito isso, vamos acompanhar, mas o Bahia, a grande verdade é que vinha fazendo milagre com o elenco que tem. Eu não vejo o Bahia como um grande elenco para brigar lá em cima e mesmo assim tava conseguindo. O Rogério Ceni tava tirando realmente leite de pedra ali, onde não tem. É, claro que vai cair, porque não tem elenco para continuar. Mas se ele conseguir manter esse time ali nessa briga, já vai ser um grande feito pro Bahia que, eu repito, não tem elenco para estar lá em cima. Eu não vejo dessa forma, pelo menos. Eu vou focar um pouquinho mais agora no Bahia também, até porque eu acompanhei o último jogo, que foi contra o Inter. O Bahia, eu acho que a briga dele é mais ou menos onde é que ele tá ali agora. Ele vai brigar por uma vaga na Libertadores, talvez uma pré-Libertadores, e vai ser isso aí. O time não é tão bom como tem pessoas que imaginam que talvez pudesse brigar por um título, alguma coisa assim, mas é difícil. O elenco é curto ainda. O Bahia, talvez nos próximos anos, né, com a administração do Grupo City, talvez, né, comece a alinhar um pouco mais e talvez brigue pelo título nos próximos anos. Mas nessa temporada é isso aí, vai brigar pela pré-Libertadores, eu acho, Libertadores talvez. E no jogo contra o Inter teve muitas chances para ganhar esse jogo, só que o Inter não sabe fazer gol, né? Esse é o problema. Então acho que pro Bahia é isso aí, é essa parte da tabela que ele vai brigar. O Flamengo, então, cara, o Flamengo todo mundo sabe que vai brigar pelo título brasileiro. Agora, eu não sei se foi sorte, mas pegar um Palmeiras agora, talvez seja eliminado, talvez ajude para ganhar o brasileiro. Vamos ver, uma sorte por esse lado, né? Que vai ter uma competição a menos. Mas o Flamengo vai brigar, não tem muito o que fazer, tem o melhor elenco do Brasil, provavelmente, e vai brigar. E o Botafogo não pode ver um segundo turno que já quer dar uma pipocada, né? Começou o segundo turno, já meteu o pé no freio. Mas vamos ver como é que vai ser esse segundo turno do Brasileirão com essas competições. É que nem o Kleber disse. Os matas que vão definir esse Campeonato Brasileiro. Dependendo das equipes que ficarem livres nas outras competições, vão poder focar e aí pisar no acelerador no Brasileirão. Como os amigos falaram, Bahia tem um elenco até que limitado. Isso que é um time que vem em crescente. Só lembrar, né, rapaziada? Ano passado o Bahia brigou até o último momento para não cair e teve aquele jogo épico contra o Atlético que se salvou, senão, né, hoje em dia estaria na Série B sofrendo e tudo mais, a gente nem estaria comentando. Então acho que é uma evolução definitivamente comparado com o ano passado, mas ainda acho que é um time que não tá pronto para estar nesse estágio, por exemplo, né, que a gente tá conversando aqui de Flamengo, Palmeiras, Botafogo. Esses times estão dois passos à frente do Bahia. Então o Bahia ainda precisa evoluir. Então acho que fica para trás no campeonato. E aí você vê pelo lado positivo da coisa, né? É uma crescente. Acho que não tem que ser visto de maneira negativa, mas também não pode ser um desespero de falar, não, o Rogério Ceni não presta. Não, acho que o Rogério Ceni vem fazendo um ótimo trabalho com o Bahia. A maneira como ele pegou o time no ano passado e já tem um modelo de jogo, uma forma de jogar e um time estruturado. Tem uns nomes muito bons como o Everton Ribeiro. Então acho que é um time que com o tempo tende a dar esse próximo passo. Mas eu acho que nesse campeonato não vai ser o caso. E pra gente também falar sobre a parte final da tabela, nós tivemos bastante mudanças nessas últimas rodadas. O Corinthians agora é o 15º, o Grêmio é o 16º após vencer o Vasco e no momento vem de 3 jogos sem derrotas. O Vitória é o 17º e venceu o Palmeiras nessa rodada jogando no Allianz Parque. O Cuiabá é o 18º, o Fluminense é o 19º, mas vem de 3 vitórias seguidas e um empate em 4 jogos e também começa a mostrar reação. E o último colocado, o Atlético Goianiense, que tem apenas 12 pontos. Como vocês estão vendo essa briga na parte final da tabela? Serão esses times que irão brigar até o final ou vocês acrescentariam mais alguma equipe nessa briga para não cair? Olha, eu acho que o Grêmio, pra mim, não vai brigar até o final. Realmente não acredito nisso. O Fluminense eu acho que também não vai brigar, mas é o que mais pode entre Fluminense e Grêmio, tudo bem. O Fluminense a gente colocar que vai brigar até o final. Agora eu acrescentaria também nessa briga Juventude, porque eu acho que o Juventude sem o Roger perde muito. A gente já viu que perdeu em casa pro Criciúma, não tá conseguindo os bons resultados. Eu acho que realmente dá uma decaída sem o Roger. Eu acho que o Juventude vai brigar sim. E o Criciúma também colocaria nessa briga, apesar de ter ganho o último jogo, como eu falei. Mas eu acho que o Criciúma vai brigar até o final também nesse Z4. Mas
Eu acho que é mais isso mesmo, né? São esses times que vão ter que, como o Kleber falou, uma briga de foice até o final pra não cair. Eu vou concordar com o Gabriel. Eu acho que o Grêmio vai alinhar e vai embora. Não vai ficar nessa parte da tabela. Até eu abri um bastidor aqui que eu falei pro Nicolas que ia ganhar 2 partidas e alinhar. Ganhou as 2 partidas. Agora eu acho que o Grêmio se some dessa zona de rebaixamento. E o Fluminense eu acho que também vai sumir dali. Porque, cara, o Fluminense tá jogando muito bem. E o Mano Menezes, ele é especialista em pegar time nessas condições meio mal das pernas, ele consegue alinhar. E quando ele foi contratado, até comentei com alguns amigos meus que o Fluminense não caía mais, porque nesses casos o Mano Menezes sempre ele tem a mãe. Então, Fluminense e Grêmio eu acho que vão fugir dessa briga. E o Juventude e o Criciúma eu acho que vão entrar nessa zona complicada aí. O Criciúma até tava jogando um futebolzinho legal no início, parecia que ia conseguir se manter lá em cima, mas eu acho que o Criciúma vai acabar deslizando e vai brigar para não cair também. Acho que seriam esses times aí que seguem na briga. Concordo com os amigos em quase tudo, assim, sabe? Acho que ficou mais claro quais times vão brigar, quais times não vão brigar, quais times têm peça pra melhorar, quais times não têm. Acho que, assim, dá pra chegar aí um novo amigo, né, nessa briga, que é o Juventude. Tem todo o Alfredo Jaconi pra ajudar, mas acho que também tá ali próximo, tá pra chegar. Tem jogos a menos, claro, pode ganhar os 2 jogos a menos que tem e calar minha boca e entrar na briga pelo, né, umas vagas na Sul-Americana, claro que pode, mas acho que é um time que, junto com o Criciúma, vai entrar nessa briga. Acho que, assim, Grêmio, Fluminense estão pra sair. Não digo sair da briga, tá? Acho que esses times não vão sair da zona, mas vão ficar ali perto, sabe? Sempre naquela. Parece que tá amarrado numa corda. Embaixo tá um vulcão. Então, se ficar deslizando muito, cai dentro do vulcão. É exatamente isso. Então vejo que, assim, Corinthians, Grêmio, Fluminense vão estar nisso. O Internacional a gente tem que ver esses 5 jogos. Porque pode ser que nesses 5 jogos o nosso Inter vá lá, né, Luiz? Ganha os 5 jogos e entra na briga pelo título, né? Mas pode ser também que tropece aqui ou ali. Se, por exemplo, perder os 5 jogos, aí entra na briga do rebaixamento também, sabe? Então, muita coisa pra acontecer ainda, tá, rapaziada? Já foi o primeiro turno, já estamos no segundo, mas são 20 jogos ainda, pra quem tem todos os jogos sem nenhum atrasado. Então ainda tem muita coisa pra acontecer. São 18 joguinhos, assim, que vão ser carne de pescoço. Sobre o Inter, a equipe tem apenas 15 jogos disputados até aqui, e atualmente é o 14º do campeonato, mas com esses 5 jogos citados por vocês, pode mudar totalmente sua situação na tabela. Vocês acham que a briga do Inter é em qual parte da tabela e como vocês veem esses jogos que o Inter ainda precisa disputar, que são contra Flamengo, Bragantino, Fortaleza, Cruzeiro e Juventude? Olha, é muito difícil falar sobre o Inter, porque, sinceramente, eu tô bem puto com a CBF, porque o Campeonato Brasileiro é uma várzea, cara. Como pode um time ter 5 jogos a menos? Tudo bem, a gente sabe que teve um problema lá no Sul, mas, cara, tinha que ter feito alguma coisa pra não deixar isso acontecer, porque é injusto o campeonato. É injusto com o Inter, é injusto com outros times que estão na briga com o Inter, é injusto com todo mundo. Cara, tinha que ter alguma alternativa melhor pra não deixar isso acontecer. Então é muito difícil falar sobre o Inter porque o time tem 5 jogos a menos. Não são 1, não são 2. São 5 jogos a menos. Faz muita diferença. São 15 pontos. Pode mudar completamente a vida do Inter. Pode ir lá pro G4 ou, se perder os 5, ficar brigando na zona de rebaixamento. Então, assim, eu vejo o Inter, sinceramente, numa briga pro meio da tabela. Mas é difícil falar. Porque por conta desses 5 jogos a menos. Então, não tem muito o que falar sobre o Inter, né? Já está no meio de tabela, que é onde eu acho que ele vai ir até o final. Mas, sinceramente, é muito difícil falar sobre o Inter. Eu, como torcedor colorado, eu ainda tô tranquilo nessa parte, né? Tô vendo o Inter ali perto da zona de rebaixamento, mas eu tô tranquilo, porque o Inter é um time bem regular, né? Ele tem 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. É um time equilibradíssimo. Se o Inter seguir o que é a tônica, o Inter seguir isso, o Inter vai ganhar 2 jogos desses 5, vai ficar no meio da tabela. Se o Inter não melhorar, né? Se o Inter ficar nessa vibe que tá indo agora, vai ficar ali no meio da tabela. Então não me preocupo com o rebaixamento. Eu acho que não vai ser esse o campeonato do Inter. Mas, se o Inter quiser almejar coisas maiores, como a direção vem pregando desde o ano passado,
o Inter vai ter que ganhar pelo menos ali 3 a 4 jogos para brigar pelo menos por vaga na Libertadores. Que o título é muito difícil, né? Não colou aquelas 38 finais que venderam pro torcedor no ano passado. Mas pelo menos uma briga na Libertadores o Inter tem que tentar pelo grupo que tem. E o Inter vem evoluindo até. Os resultados não vieram, o Inter não conseguiu se classificar na Sul-Americana, mas esse último jogo com o Bahia, o Inter já melhorou. O primeiro tempo o Inter não foi tão bem. De novo, o Inter esperou tomar um gol para começar a jogar. Mas o segundo tempo do Inter foi muito bom. O Inter podia ter tranquilamente ganhado o jogo do Bahia se o Valencia tivesse feito os gols. O Valencia estava num dia de semifinal de Libertadores de novo. Ele errou 3 gols que, cara, foi inacreditável os gols que ele errou. Então, no momento que o Inter alinhar dessa forma, como tá parecendo que tá melhorando com o Roger, acredito que o Inter vai ficar ali, no mínimo, no meio da tabela. Então não me preocupo com o rebaixamento. Mas vamos ver como vai ser os próximos dias. Bom, dada a perspectiva, né? Se o Inter ganhar uns 5 jogos, o Inter vai pra 5ª posição. Tipo, o Inter entra literalmente na briga ali, né? E fica 5 pontos do líder Flamengo. E se perder todos, né? Fica a 2 pontos da zona de abaixamento. Olha só que vida, né? Você pode ir pro céu ou pro inferno, dependendo de como for 5 jogos. São 5 jogos atrasados. Então vamos... o Inter tem 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Parabéns aí. É a equipe dos 5. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Quer mais um fato? O Inter também tem 13 gols feitos e 13 gols sofridos. Ô Luiz, e aí, mano? É o time do equilíbrio. Não decide nada. Não quer nem pro lado nem pro outro, né? Centrão. O Inter é o centrão, né? O Inter tá ali pra participar só. Só participar. É isso que o Colorado se acostumou a fazer. Participar. Então, agora, pra gente ir se aproximando do final do nosso programa, essa semana tem Copa do Brasil e precisamos falar desses confrontos e fazer nossas previsões. Então, pra gente iniciar, os confrontos desta semana são São Paulo versus Goiás, o jogo é no Morumbi. Quero saber o palpite pro confronto e quem avança para as quartas de finais. São Paulo, muito fácil, ganhando os 2 jogos. E qual o resultado desse primeiro confronto? Cara, 3-0 pro São Paulo. São Paulo 2-0. E passa São Paulo nos 2 jogos. São Paulo passa nos 2 jogos, 4-0 nesse jogo. Botafogo versus Bahia, o primeiro jogo é na Newton Santos, palpite para o jogo e também para quem avança para as quartas de final. Muito equilibrado, acho que vai ser um jogo difícil. Mas como eu já falei, o Bahia tá com muitos desfalques, vendo uma caída, então acho que o Botafogo passa. Esse primeiro jogo acho que vai ser 2-0 pro Botafogo. 2-1 Botafogo e o Botafogo passa de fase também. Botafogo passa na ida 3-0. CRB versus Atlético Mineiro, o primeiro jogo é no estádio Rei Pelé, em Alagoas. Palpite pro jogo e quem avança. O Atlético, pra mim, ganha os 2 jogos. Esse primeiro jogo acho que vai ser 1-0 pro Atlético. Esse aí é o confronto mais tranquilo da Copa do Brasil e já vai começar o amasso nessa semana. O Atlético Mineiro vai passar tranquilamente pelo CRB, vai dar uns 3-0 já lá em Alagoas. Vai ser uma loucura. E o Hulk, né, que teve um fato hoje, né? O Hulk se tornou o 8º maior artilheiro do futebol mundial e vai aumentar essa vantagem já contra o CRB. Só discordo nisso do Luiz, porque ele vai ser poupado. Vai ser um grande coletivo do nosso galão. Então vai ser só 2-0 na ida, mas na volta vai ser uns 4. Então o Galo passa. Atlético Paranaense versus Red Bull Bragantino, o primeiro jogo é na Arena da Baixada. É um jogo bem equilibrado também, mas acho que o Atlético ganha esse primeiro. 2-1 pro Atlético. Mas vai passar. O Atlético vai meter 2-0 no Bragantino. E isso que vai fazer o Atlético passar, porque ele vai sofrer na volta lá em Bragança. Mas o resultado da ida vai fazer valer e o Atlético vai passar. O Bragantino não sabe ser um time cascudo. Então vai ser 3-1 pro nosso Atlético Paranaense. E quem avança? O Atlético Paranaense. Flamengo versus Palmeiras, essa aí eu quero ver vocês não ficando em cima do muro. Não vou ficar em cima do muro. O Flamengo vai passar. O Flamengo, pra mim, ganha o primeiro jogo. Vou colocar 2-0 pro Flamengo. E o outro jogo vai até empatar. Então o Flamengo vai passar. Até agora, todos os meus palpites, os mandantes do segundo jogo caíram fora. Mas nesse não vai ter jeito, vai passar o Palmeiras. Nesse primeiro jogo, acho que vai dar empatezinho em um 2-2 e o Palmeiras resolve na volta. Esse jogo vai ser o jogo do ano, tá? Já pode anotar na sua agenda aí. Eu vou no Luiz, 2-2 na ida. E na volta o Palmeiras vai passar o carro. Vai ser 3-0 na volta.
e o Palmeiras passa e o Flamengo vai focar no brasileiro. Corinthians versus Grêmio, primeiro jogo na Neoquímica Arena. Cara, eu não sei porquê. Tá muito claro na minha mente que vai ser 2 empates. Acho que vai ser 1-1 esse primeiro jogo. E lá em Porto Alegre, ou onde quer que seja o jogo, a gente não sabe ainda, né? Vai ser 0-0. Eu acho que vai pros pênaltis e o Corinthians vai passar com o Hugo brilhando. Mas, como eu prometi, eu gostaria de falar, né, daquela minha opinião, que o Corinthians só tem a ganhar, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, porque assim, se passar, legal, mais dinheiro e vai passar de fase, mas se for eliminado é bom também, porque aí foca de uma vez o brasileiro pra sair da zona de rebaixamento, então só tem a ganhar o Corinthians. Eu acho que esses 2 próximos jogos vão ser 2 batalhas, 2 choradeiras, 2 loucuras. Nossa, vai ser. O que aconteceu nesse jogo do Campeonato Brasileiro vai acontecer na Copa do Brasil. Vai ter choradeira pros 2 lados, os 2 vão chorar a arbitragem. Vai ter. Vai ser escandaloso esses 2 jogos aí. Mas eu acredito que o Grêmio ainda vai passar. Acho que vai ser 2 empates e esse primeiro acho que vai ser 1-1, mas eu acho que o Grêmio passa pelo Corinthians. Eu acho que vai pros pênaltis no final de tudo, mas vão ser 2 vitórias. O Corinthians vai ganhar de 2-0 na Arena e o Grêmio no Sul vai ganhar de 2-0 do Corinthians. E aí vai pros pênaltis e aí o Corinthians vai passar nos pênaltis. Atlético Goianiense versus Vasco. Primeiro jogo é no Antônio Ascioli. Quem passa e qual vai ser o resultado do primeiro jogo? Pra mim, o Vasco ganha os 2 jogos. Esse primeiro vai ser 1-1 pro Vasco. 1-0 pro Vasco, perdão. O Vasco acabou de ganhar do Atlético Goianiense e vai ganhar mais uma vez. E vai passar de fase também na volta em casa, vai terminar com o Atlético Goianiense. E o resultado do primeiro jogo? Vai ser 2-1 pro Vasco. O Vasco vai perder na ida, vai perder de 2-1, mas na volta vai ganhar de 2-0 e vai passar de fase. E pra fecharmos, Juventude versus Fluminense. O primeiro jogo é na Alfredo Jaconi. Mais um confronto que eu acho que vai ter um time que vai ganhar os 2 jogos e esse time será o Fluminense. Vai ganhar de 1-0 do Juventude, porque aparentemente depois que o Thiago Silva entrou, o Fluminense é incapaz de tomar um gol. Então vai ganhar de 1-0 do Juventude e depois ganha em casa também. O Juventude já fez a graça que tinha que fazer, né? Já eliminou o Inter. Então agora vai pra casa, mas no primeiro jogo vai ser 0-0 e lá no Rio o Juventude é eliminado. Eu acho que Alfredo Jaconi você nunca pode subestimar. Então acho que vai ser 1-1 o jogo da ida, mas na volta vai ser 1-0 o Fluminense. O Fluminense passa. Então, pra gente agora se encerrar, gostaria do destaque final de vocês e as considerações finais. Bom, pra falar a verdade, tem um destaque aqui, né? Só uma consideração final, que quando eu comecei a falar do jogo do Corinthians e Grêmio, eu questionei, né, se, assim como a arbitragem foi questionada nesse jogo, seria questionada no jogo Corinthians e Atlético também. E a minha resposta, e obviamente, foi que não. Só é questionada do jogo quando o Corinthians é beneficiado. Quando é prejudicado, silêncio. Silêncio da grande mídia, silêncio da pequena mídia, silêncio de todos. Mas tudo bem, seguimos. Então, não é choro, é só querer um tratamento normal, né? Igual para os 2 lados, mas enfim. Vamos para mais uma semana onde a arbitragem vai errar de novo. E aqui, na semana que vem, estaremos de novo falando sobre a arbitragem e como ela é pé. A gente até podia fazer um palpite aqui, né? De quem vai ser o roubado da próxima semana, né? Porque tem algum time que vai ser prejudicado na semana que vem e a gente vai descobrir quem que vai ser o chorão também. Mas o meu destaque é que o Internacional tem um lateral esquerdo. Depois de ficar, sei lá, 2 anos, eu acho, 3 anos com o René, o lateral contratado no início do ano, Bernabé, jogou 2 partidas maravilhosas. Para mim são maravilhosas comparado ao que o René joga. E eu não entendo até hoje como ele era reserva do René e não entrava. Ele simplesmente não entrava e o torcedor colorado tinha que ficar sofrendo com a porra do René, que entregou umas 3 ou 4 classificações, grenais e coisas afins. Então, Bernabé, temos um lateral esquerdo no Internacional. Meu destaque final é que, minha rapaziada, honestamente, Olimpíadas rolando aí, clima olímpico, né? Toda aquela vontade, de torcer pelo Brasil. Se você realmente está sofrendo pelo Campeonato Brasileiro, você tem que procurar um psicólogo. O meu destaque final é sobre o Soteldo, como joga esse anão venezuelano. O cara é simplesmente um gênio da bola. E mais uma vez ele resolveu a parada pro Grêmio. E agora o Grêmio finalmente está fora do Z4. Agora eu posso dormir noites mais felizes. Queria fazer também um agradecimento ao Luiz,
ao Kleber e também ao Gabriel, que estiveram até aqui apresentando o programa junto comigo. Também agradecer ao Open House Soccer, que patrocina esse programa. E queria fazer um grande pedido para o público acompanhar, nos seguir nas redes sociais, tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no Spotify, quanto também no YouTube. Acompanhe o Achismos da Bola no Spotify, ou então pelo nosso canal do YouTube. Você também pode acompanhar o Achismos da Bola pelo Instagram, ou então pelo TikTok, e ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima. Acompanhe o Achismos da Bola no Spotify ou então pelo nosso canal no YouTube. Você também pode acompanhar o Achismos da Bola pelo Instagram e ficar por dentro de todas as novidades.